Você ia para a Europa e acabou não indo e quer saber quando vai poder reativar esse projeto. Você não é o único, muita gente com viagem marcada teve que desmarcar e quer saber quando vai poder viajar. O objetivo do canal Vai para a Europa não é falar de pandemia. O foco do canal está nos roteiros pela Europa, falar das cidades, dos costumes, da gastronomia. A ideia aqui é inspirar você, viajante ou não, a conhecer esse continente. Mas o coronavírus chegou e o mundo virou de cabeça para baixo. Fronteiras foram fechadas e viagens adiadas. A ideia desse vídeo é falar sobre a situação das fronteiras na Europa agora, no final de agosto. À medida que as mudanças ocorram, faremos vídeos periódicos sobre a situação das fronteiras na Europa. Por isso, antes de mais nada, siga o canal Vai para a Europa, ative o sininho para receber as notificações e não perca as atualizações sobre esse vídeo. A primeira pergunta que se faz é quando eu vou poder viajar, e a resposta é que ninguém sabe ao certo. Boa notícia, se é que isso é bom, é que o gráfico do Covid no Brasil parece estar estabilizando. E a lógica nos diz que à medida que a curva da pandemia no Brasil for descendo, as restrições na fronteira da Europa devem ficar mais brandas para a entrada de brasileiros. Mas há outro ponto a se considerar. Na Europa, algumas regiões que já haviam praticamente erradicado o Covid-19 estão apresentando uma segunda onda com novos surtos da doença. Isso faz com que cada país ou região dentro da Europa tome medidas diferentes para controlar a pandemia. Falaremos sobre as regras de cada um dos principais países, começando por Portugal. Brasileiros só podem entrar em Portugal hoje por razões profissionais, motivos de saúde, estudo ou questões humanitárias. Todo brasileiro que entra em Portugal hoje tem obrigatoriamente que apresentar um teste negativo de Covid realizado em até 72 horas antes do embarque no Brasil. Chegando em Portugal, na imigração, será necessário apresentar os documentos que comprovem a necessidade de entrar no país. Se você precisa ir a Portugal, entre em contato com o consulado em São Paulo e confirme qual é a documentação necessária. Espanha. A entrada de brasileiros na Espanha até o momento está vetada. Porém, está permitido o ingresso na Espanha de cidadãos estrangeiros casados com cidadãos espanhóis. Se você se enquadra nessa situação, é necessário procurar o consulado espanhol mais próximo e provar no consulado a união estável. O consulado espanhol vai emitir uma autorização que deve ser apresentada à companhia aérea para poder viajar. No entanto, é bom lembrar, a decisão final de quem entra no país ou não fica a cargo das autoridades de imigração locais. Alemanha. Até o momento, a entrada de brasileiros na Alemanha está proibida, mesmo que eles tenham cumprido quarentena em outros países, exceto se o brasileiro tiver residência nesse outro país e o país deve constar na lista de países autorizados para entrada na Alemanha. Há algumas exceções para brasileiros que precisam entrar na Alemanha por razões profissionais, de estudo ou de saúde. As regras são diferentes para cada uma delas e estão no site da Embaixada da Alemanha. Reino Unido. Londres é uma das principais portas de entrada de brasileiros na Europa, e o Reino Unido não proíbe a entrada de brasileiros. Porém, há uma restrição: os brasileiros que entrarem no país devem permanecer em quarentena por 14 dias. É obrigatório informar na imigração o endereço e os dados do local onde você vai ficar. Isso, na minha opinião, torna o turismo no Reino Unido um pouco inviável nos dias de hoje. Afinal, estamos falando de uma quarentena em libras. Pagar 14 dias de hotel para então começar a fazer turismo é o mesmo que a fronteira fechada para a maioria das pessoas. O não cumprimento dessa quarentena implica em uma multa de 1.000 libras, cerca de R$ 7.300. E é claro, há uma boa possibilidade de deportação. Mas enfim, se você precisa ir a Londres por alguma razão indispensável, saiba que as fronteiras estão abertas. Itália. Até o atual momento está proibida a entrada de qualquer pessoa que esteve recentemente no Brasil, salvo as pessoas que têm cidadania italiana e seus familiares com residência registrada no país anterior ao dia 9 de julho de 2020. E por fim, a França. Na França, a entrada de brasileiros está restrita, também com algumas exceções. Está permitida a entrada de brasileiros com visto de residência ou visto de longa duração no país, além de brasileiros que estejam em trânsito internacional, já que o aeroporto Charles de Gaulle é um ponto importante de conexão para a Ásia e outros países do mundo.
E se você se enquadra em uma dessas situações, é necessário ter o teste de Covid negativo, feito em até 72 horas antes do seu embarque no Brasil. A conclusão é que não dá para saber o que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses ou 1 semana. Quem sabe a vacina seja criada, como vai estar a pandemia. Portanto, aqui no Vai para a Europa, nós postaremos vídeos com as atualizações assim que a situação for mudando. Por isso, deixa sua curtida nesse vídeo, siga o canal Vai para a Europa e o mais importante, ative o sininho e receba as notificações. E fica aqui os nossos votos para que essa crise tão destruidora que mudou o mundo vá embora logo. E que o quanto antes nós possamos comprar as nossas passagens e dizer: e aí, vamos para a Europa?